Pessoal, todos bem? Muita paz, muita harmonia, muitos pensamentos bons. Vamos elevar nossa consciência para que possamos seguir cada passo da nossa jornada, distribuindo amor, distribuindo coisas positivas, para que todas as situações ao nosso redor se manifestem de maneira positiva, independente de qual vibração seja a situação, nós conseguiremos modificá-la. Tá? Vamos vibrar bem, vamos tirar todos os tipos de interpretações que não agregam ao entendimento, à evolução, interpretações que não condizem com o progresso espiritual. Vamos agradecer a Jesus para que ele possa de alguma forma nos auxiliar em cada passo. Bom, então terminamos o capítulo 2, iniciaremos o capítulo 3, o céu. Em geral, a palavra céu designa um espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formada do grego coios, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, da matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas, tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastava consigo os astros que lhe achavam em seu circuito. Essa ideia provinda da deficiência de conhecimentos astronômicos foi a de todas as teogonias que fizeram teogonias, né? Que fizeram dos céus assim escalados os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era abrigo da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava o último Empírio, por causa da luz brilhante que nele reina. É este ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço que giram os astros. O terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos quais que o contemplam face a face. É conforme esta crença que se diz que o São Paulo foi alçado ao 3º céu. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo e limitar a região dos astros. Além desse limite imaginário que todas têm colocado a resistência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas, nos confins da criação, em vez de no centro, de onde o seu pensamento poderia irradiante abranger tudo. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu archote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, porém um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol, mas não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos e inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos sem conta,
separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora que nos afigure tocarem-se. Nesse conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras da sabedoria e onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. E assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria suas criaturas prediletas? Mas ao contrário, tudo anuncia vida por toda parte e a humanidade é infinita como o universo. Revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criado sem intuito, antes deve tê-los povoados de seres capazes de os governar. As ideias do homem estão na razão de que ele sabe, como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso. Sobre a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram, o céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? Está ele, pois? E ante essa questão emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-las demonstrando o verdadeiro destino do homem, tornando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos. Chega-se a uma conclusão. Isso quer dizer que, partindo do conhecimento, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. O homem compõe-se do corpo e espírito. O espírito é ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito não é tudo. A vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna ao mundo espiritual onde paira para depois reencarnar. Existe, portanto, dois mundos, o corporal composto de espíritos encarnados e o espiritual formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte ao redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os retinham cativos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir e compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, da sorte que de dois espíritos um pode não ser tão feliz quanto o outro.
unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos podem estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente, que se dão as mãos, este percebe a luz da qual aquele não percebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerentes às suas qualidades aurena, eles em toda a parte em que se encontram, cela a superfície da terra no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação se encontrarem em um concerto dois homens, ou um bom músico de ouvido educado e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem os seus outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme essa frase de Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos poucos adiantados moralmente e vice-versa. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vivesse insulado não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo insulamento, o bem em si mesmo se anularia.
pessoal. Então, assim, se nós um dia fizemos alguma coisa errada, tenta não fazer, tenta não puxar nos mesmos hábitos. Se você teve algum vício, teve algum enrosco, alguma coisa negativa, tenta aos próximos passos fazer coisas boas, entrar em conexão com Jesus, fazer o bem. Não carrega a maldade que fica. Transforma a negatividade em positividade, fazendo um mundo melhor. Novamente, os vícios pode ser pensamentos de maldade, pode ser vícios em diversos vícios. Vamos fazer o bem. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir tudo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhe. O simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, uma das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza, mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir o seu objetivo, a perfeição. Para cada nova existência de primeira matéria, entra o espírito com o cabedal, adquirindo nas anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim um passo avante no caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhe os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual nas existências corporais de mundos superiores, que nada tem da materialidade terrestre. Da parte desses, a encarnação é voluntária, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta e tendente ao cumprimento da missão que lhes compete junto dos mesmos. Desse modo, aceitam abnegadamente as vicissitudes e sofrimentos da encarnação. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para as novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra, e modificando as suas ideias. O estado corporal e espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. A encarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra.
física e moralmente, mas aonde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado destes mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos aí dos males e vicissitudes terrenos, onde os corpos menos materiais, quase fluídicos, não mais são sujeitos às moléstias, às enfermidades e tampouco têm as mesmas necessidades. Excluídos os espíritos maus, gozam os homens de plena paz sem outra preocupação além do adiantamento pelo trabalho intelectual. Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e a verdadeira liberdade, porque não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Comparados na Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais poucos ao longo do caminho do progresso conducente ao estado definitivo, sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos. Esta está nisso a razão do mal que aí predomina, até que praza a Deus fazer dela a morada de espíritos mais adiantados. Assim é que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade, porém antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui os prazeres da infância mais tarde, os da mocidade e finalmente os mais sólidos da madureza. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual em todos os seus graus é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceder. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência dos sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, uma serenidade d'alma imperturbável, um amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus, e acima de tudo na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução de suas vontades. Preenche as grandes missões, preside a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa que se não chega senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuir os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, que são diretos representantes. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Nem favores, nem privilégios que não sejam prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprirem e incapazes de desfalecimento ou comprometimento, enquanto que os mais dignos compõem o supremo conselho sobre a vista de Deus. A chefes superiores é cometido a direção de turbilhões planetários.
e a outros conferida de mundos especiais. Vê depois pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica as atribuições mais restritas dos propósitos ao progresso dos povos, à proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo do progresso, às diversas operações da natureza e até aos mais ínfimos pormenores da criação. Neste vasto harmônico conjunto há passões para todas as capacidades, aptidões e esforços. Desculpa. Ações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes. Desde o chefe da família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até um homem de gênio que lança às sociedades novos germes de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o seu grau atingido, a cada uma na medida das suas forças, seja no estado de encarnação ou no espiritual. Por toda parte há atividade, desde a base ao ápice da escada, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zenite. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e corporal, ou em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Assim se perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Por toda parte a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbrar de alegria e de admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos da sua felicidade, decorrendo da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Das qualidades do indivíduo depende a felicidade e não do estado material do meio que se encontra. Podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Onde quer que se encontre, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda a parte. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias que unem os seres simpáticos, os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gestos e sentimentos. Formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no selo das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste ora se dispersam para se darem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço a fim de se prestarem por conta do trabalho realizado, ora se congregam em torno do espírito mais elevado para receber instruções e conselhos.
Posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são, de preferência, os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Em torno dos mundos adiantados abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados pululam os espíritos inferiores. Cada globo tem, de alguma sorte, a sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores pelo apego deles à matéria e mais flutuante nos superiores. Desses últimos, porém, verdadeiros focos de luz e felicidade, espíritos se destacam para mundos inferiores a fim de neles semearem os germes do progresso. Levar-lhes a consolação, a esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Por vezes também se encarnam para cumprir com mais eficácia a sua missão. Desculpe. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações de seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação a um fim e uma razão de ser. Quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que nola mostra começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto na eternidade. Como é triste, fria, glacial essa doutrina quando nos mostra o resto do universo durante e depois a humanidade terrestre sem vida nem movimento, qual vastíssimo deserto imenso em profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas dizem só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine sobre a terra quando nolo mostram no céu. Oh, quão mesquinha nos afigura essa ideia da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo, quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação depois, e finalmente a sua concordância com os progressos da ciência entre duas doutrinas, das quais uma mesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar a retaguarda enquanto a outra caminha. O bom senso diz que lado está a verdade, que confrontando-as consulte cada qual a consciência e uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Mas dir-se-á, porque Deus não lhes renovou de princípio toda a verdade. Ele revelou, né? Pela mesma razão, porque se não ensina à infância o que se ensina aos de idade madura. Bom, a revelação limitada foi suficiente ao certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do espírito. Bom,
Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e a sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no universo, que o céu não está acima das nuvens, nem limitados pelas estrelas. Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica, conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser um lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o universo era muito vasto para sua concepção. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, embora sabia até então, não satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento, sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. Até a próxima, pessoal.